noite. E seguindo na pregação em defesa do apostolado de Paulo, nós também vamos agora para um assunto bem polêmico, aonde Paulo mesmo fala que não é permitido a mulher pregar. Também não sou eu quem vai continuar esse vídeo, né? Nós vamos ter um videozinho no meio aqui explicando muito bem, até uma mulher mesmo que explica por que mulher não pode exercer autoridade sobre homem, não pode ser pastor, exercer pastorado, e nem tampouco exercer ministério sobre homem, porque o ministério da mulher é outro, né? Paulo, em determinado momento, ele defendeu uma mulher chamada Febe. Ele dizia: recebei nossa irmã Febe, né, como santa, separada para Deus, uma mulher de virtude, que fazia o trabalho da obra de Deus. Nós podemos notar que muitos, né, acusam Paulo de ser machista por dizer que mulher não pode fazer isso, mulher não pode fazer aquilo, mas não é Paulo que está falando. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, tá? 1 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo 2, do 9 ao diante aqui, ó, fala assim, os deveres das mulheres cristãs, né? Do mesmo modo, quero que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com vestidos caríssimos, mas que se vistam de boas obras, né? Mas que se vistam de boas obras, né? A mulher que afirma servir ao Senhor. A mulher deve aprender em silêncio, com toda submissão, pois não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre homem, mas esteja em silêncio, porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. Um argumento que ele usa em defesa do que está escrito na lei de Cristo. E também nós podemos observar no Antigo Testamento que nunca houve pastoreado de mulher, ou bispado de mulher, ou autoridade de mulher sobre homens, a não ser quando Deus levantou algumas profetisas, né? Tivemos a profetisa Ana, tivemos a Esther, que fala também na Bíblia. Nós vamos uma hora explicar o que Deus usou essas mulheres e qual questão nós temos que avaliar para defender o que Paulo está falando aqui. Porque as mulheres que exercem pastorado, bispado, apostolado e outras coisas mais, elas são contra a palavra de Deus, porque está escrito na palavra de Deus. E muitos querendo defender que esse argumento foi Paulo quem disse a tal igreja. Mas nós vamos ver nesse videozinho que uma mulher abençoada de Deus vai falar para todas as mulheres que não se convenceram ainda que não podem praticar esse tipo de coisa. O ministério da mulher, como Paulo mesmo fala, por exemplo, Febe, se você estudar profundamente um pouco sobre, tem muito artigo sobre Febe na internet, procure. O que ela era? Era uma cristã, uma mulher abençoada que chamou a atenção até de Paulo. Ela fez isso não por meio da pregação, ela não pregou para Paulo, ela não pregou para ninguém. Ela fez isso por meio da caridade, do amor. Era uma mulher que ajudava, que ensinava assim as outras mulheres, que estava sempre pronta a servir na igreja. A tese em si diz que poderia ser uma diaconisa naquela época que Paulo estava se referindo, porque a Bíblia não especifica bem o que ela era, qual o cargo que ela exercia, mas acredita-se que era uma diaconisa, tá? E então vamos ver aqui, vamos continuar. Eu não permito que mulher ensine nem exerça autoridade sobre homens, porque Adão foi criado primeiro e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão.
Quem é que caiu em transgressão? Foi o homem ou foi a mulher? Então nós vemos aí por que ela caiu em transgressão. Porque a mulher, ela tende a ser mais sentimental do que o homem. O homem tende a ser um pouco mais razão, um pouco mais de, vamos dizer, postura. Ele é mais... Ele não defende muito o lado emocional, é mais razão das coisas. E a mulher, ela tende a ser muito emocional, ela tende a se emocionar mais. Tanto que nós temos que ter muito cuidado, às vezes, com as mulheres, né? Por que a mulher é chamada de sexo frágil? Hoje não é assim. A mulher está em todos os lugares, é poderosa, é dona de empresas, exerce função. Isso está errado, infelizmente. Eu digo infelizmente porque até mesmo assim eu não vejo muita diferença entre o que possa ser ou não, mas nós temos que seguir a palavra, né? Eu, por exemplo, não me importaria de ser ministrado por uma mulher. Aí sim eu estou falando sobre mim, minha tese, o que eu penso. Aí sim, isso não vem do Espírito Santo. Mas Paulo não estava falando dele mesmo. Não estava falando, estava dizendo o que era verdade a respeito da palavra de Deus. Então, eu não posso pegar e passar por cima de uma coisa tão vamos dizer assim, importante como essa. Porque nós sabemos muito bem que tem aí um monte de pastor, um monte de apóstolo, um monte de bispo, não sei o quê. Isso está profundamente errado. A mulher deve servir ou como diaconisa, como obreira, ajudadora da obra de Deus. Pregação, não. Mulher pode pregar para outras mulheres, porque naquele tempo nós notamos que as mulheres mais velhas eram incumbidas de ensinarem as mais novas a amarem ao marido. Então, o ensinamento em si de certas coisas, até mesmo referente à palavra, a mulher sim pode, entre elas, ela pode passar a palavra de Deus. Não que um homem não possa receber uma palavra de uma mulher de Deus, mas isso vai ser um recebimento de palavra, não uma ministração sobre a vida dele, não uma pregação sobre a vida dele. Então você tem que entender o que significa quando Jesus, trouxe a nova lei da graça e nos mostrou como deveriam ser as coisas a partir dali. E Paulo deixa bem claro isso. Ele está afirmando aqui, todavia ela será salva dando à luz a filhos. Claro que a mulher não serve só para isso, desde que permaneça com domínio próprio na fé, no amor e na santificação. E isso aqui vem do Senhor, não vem de Paulo, porque se nós avaliarmos em outras instâncias, em outros capítulos e versículos da Bíblia, Paulo defende muitas mulheres, ele cita muitas mulheres. Então Paulo não era machista, e ele não estava falando isso da boca dele, talvez até de sentimento dele próprio, ele pudesse acreditar que as mulheres poderiam pregar ou não. Mas ele seguia a lei da fé, a lei que foi passada também aos profetas, e a lei que veio do Antigo Testamento em transição através da morte sacrificial do nosso Senhor Jesus Cristo, em transição para a lei da graça, e se transformou numa nova lei. Aí tem mulher que defende, dizendo, mudou então tantas coisas, então nós podemos ser pregador. Negativo, nós temos que seguir a palavra de Deus. Isso está no Antigo Testamento. Ainda lá em Coríntios, se não me engano, versículo 14, 34, 35, fala ali, as mulheres estejam caladas na igreja, e ensinem. E se quiserem aprender alguma coisa, perguntem ao marido em casa ou ao
pastor da igreja, ou sei lá, o pregador em si, o pregador, o professor, o mestre, que seja um homem, um varão, né, levantado pelo Senhor, é claro, para aprender a palavra. Mas sim, nós temos que saber que a mulher é muito importante na sociedade cristã hoje em dia. Por quê? Porque a mulher é uma profunda ajudadora da obra de Deus. Ela tem mais coração para ajudar até mesmo do que os homens. É verdade. A mulher tem tendência a ser mais caridosa, mais amorosa do que o homem. Isso é bem verdade também. Eu mesmo sou, de certa forma, muito tempo mantido, abençoado por uma mulher abençoada de Deus, né? Uma mulher chamada Dona Vera, a qual eu tenho até como uma mãe espiritual. Mas isso é uma coisa de mim. Mas ela também sabe, porque eu mesmo preguei a ela e instruía que mulher não pode exercer autoridade sobre o homem, mas sempre aceitei os conselhos dela como uma mãe, né? Isso aí é diferente. E foi uma mulher que defende a obra de Deus, que presta quase os mesmos serviços que Febe, né? A assistência ao necessitado, assistência aos pregadores de Deus, vai lá nos asilos, falar com os velhinhos, com os idosos, né? Levar a palavra do Senhor ao conforto, orar pelas pessoas, né? Nada por meio de pregação, mas sim por meio de levar a boa nova. Levar a boa nova não é pregar. Pregar é o que eu estou fazendo agora, é um ensinamento. Levar a boa nova, falar do que você viu, isso a mulher pode fazer. E entre as mulheres, elas podem sim ensinarem umas às outras segundo a palavra, mas isso não pode ser feito no altar. Isso não pode ser feito dentro de um altar numa igreja. É isso que nós temos que entender. Então vamos assistir esse videozinho aí, em nome de Jesus, aonde uma serva de Deus muito abençoada, né, eu peguei esse vídeo na internet, né, achei muito interessante. Então ela mesma vai explicar para você por que mulher não pode pregar, não pode exercer autoridade sobre o homem. Se você ainda tem dúvida do que está aqui escrito na própria Bíblia, no Novo Testamento, que deve ser seguido à risca, né? Vamos lá. O pastorado feminino é parte do Ministério de Mulheres? Ele é bíblico? Não, ele não é bíblico. E é fácil perceber isso. É porque, na verdade, nós temos uma cegueira, né? Muitas vezes nós temos os nossos pontos cegos. E em uma cultura que diz que a mulher pode fazer tudo, que não há limites para ela, a mulher é quase um deus, né? Lembrando do que eu falei mais cedo. É difícil, muitas vezes, para muitas irmãs entenderem que isso não se aplica. Ora, eu digo que é fácil, porque é só você proceder com a analogia. Se o Paulo fala da pessoa que está apta ao ministério na igreja, ele se dirige a homens. E ele diz, este homem precisa liderar bem o seu próprio lar. Essa é uma pré-condição. Se é uma pré-condição, isso significa que é o princípio, é base. Ele não vai conseguir liderar a igreja se ele for um marido que tem umas dificuldades sérias em liderar a sua casa. Agora pense em Paulo dizendo isso para uma mulher, sendo que ele mesmo ensinou sobre a submissão feminina. Pedro ensinou sobre a submissão feminina. Isso não faz o menor sentido, porque a mulher não lidera no seu lar, ela não lidera sobre o seu marido. Então vamos supor, ela é uma pastora e o marido não é, e o marido frequenta a igreja da sua mulher. Como é isso? Então em casa
ela é submissa ao seu marido, mas na igreja ela é líder espiritual do seu marido? Isso não tem o menor sentido, não encaixa. Então, por aí, vocês começam a perceber. Aí vocês poderiam me dizer, por exemplo, mas e se o marido é o pastor e ela é a pastora também? Eu vou dizer, olha, seria mais adequado biblicamente não chamar essa mulher de pastora. Mas se ela está debaixo da liderança de seu marido, tanto em casa quanto na igreja, ok, ela está agindo certo. Só que qualificar-se como pastora já é colocar um fardo pesado demais. Ela é auxiliadora do marido na liderança da igreja. Ela não é uma líder na igreja em posição de igualdade em relação ao marido, como muitas vezes as pessoas entendem isso. Então, vamos tentar entender que isso não é porque a mulher é menos capaz, menos inteligente, não é nada disso. Isso é proteção da mulher pela fragilidade maior. E também isso é a realização da analogia que a Bíblia nos coloca. É o marido como Cristo e a esposa como igreja. Quando a esposa quer ser líder sobre o marido, ela está fazendo uma coisa muito séria. Ela está praticamente dizendo que a igreja pode mandar em Cristo. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque essa analogia na Bíblia não é só uma ilustração, ela é uma verdade. Deus estabeleceu papéis sexuais em correlação com quem Ele é e com o relacionamento que Ele estabelece conosco. Então nós precisamos nos manter dentro desses limites para a nossa própria proteção. Boa noite. Boa noite. Então está bem explicado aí, né? Esse videozinho que você viu está bem explicado por uma serva de Deus abençoada, que mulher não pode exercer autoridade espiritual sobre homem. Mulher não pode ser pastora, não pode. Felizmente as que são, as que tomem consciência disso, né? E como Paulo fez, eu quero lembrar aqui mulheres abençoadas de Deus, que eu vou citar, mulheres que têm sido uma ajuda espiritual, uma ajuda de oração na minha vida, em homenagem a Vanessa Santos Ribeiro, Dona Vera, né, pessoalmente, que como se for uma mãe abençoada. Outra mulher abençoada também tem sido minha irmã Rosália, uma serva de Deus, que serve lá na igreja de Rio Grande, na Assembleia, na igreja de lá, né? Que fica essa menção honrosa, essas mulheres aí, que eu conheço que são mulheres cristãs. E você, mulher, que ainda não tomou a decisão de aceitar Cristo, que não tomou a decisão de mudar a sua vida com Deus, e de entender os processos da palavra do Senhor, está aí bem explicado para todo mundo entender. Tome o passo, se você é pastora, se você é bispa, se você, olha, desça do salto, tá bom? Isso não é para você. Desça do seu patamar. Humilhe-se perante a Deus, peça perdão e prossiga o seu ministério como tem que prosseguir, como obreira, ou como diaconisa, ou como profeta. Mulher também pode ser profeta, entendeu? Mas não pode exercer autoridade sobre o homem. Um forte abraço a todos, né? Que todos compartilhem este vídeo, link no meu canal lá, dê o seu like, para ajudar o nosso canal a crescer, para a honra e glória do Senhor, é claro. Tudo aqui é para a glória de Deus. Meus irmãos, eu quero pedir-vos nesse vídeo que ali no canal do YouTube você se inscreva, porque a inscrição é muito importante para que o canal continue ativo no ar, para você não perder nenhum dos vídeos que estão sendo lançados. Então faça a sua inscrição em nome de Jesus, né? Quando você for ali olhar o link, olhar o vídeo, se inscreva no canal também.
Escreva, dá uma força. Ajude essa mensagem a chegar a mais pessoas que estão enganadas, que estão ainda cometendo muitas falhas. Todos nós somos falhos. Eu mesmo vivo aprendendo. Eu sou professor já de algumas doutrinas da Bíblia, mas eu vivo aprendendo a cada dia com um novo versículo, com um novo capítulo, a também trazer para vocês o melhor conteúdo que vem de Deus, que vem da palavra, não de heresias, não de homens, não coisas vindas da carne, mas sim do Espírito, porque nós devemos falar através do Espírito. Que Deus abençoe a todos abundantemente. Uma boa noite, em nome de Jesus. Amém.